Salve, salve pessoal! Aqui é o professor Marcos de Geografia e vamos iniciar a nossa aula de hoje, PET, volume 2, semana 1. E vamos ao tema. O tema é domínios morfoclimáticos brasileiros. Hoje iremos entender a fundo o que são os domínios morfoclimáticos brasileiros e sua classificação. Entender também as suas principais características. Vamos ao conceito, pessoal. E o conceito de domínio morfoclimático, o que a gente pode entender? Em 1970, quem ficou responsável por essa classificação foi o geógrafo Narcis Aziz Absaber, mais conhecido popularmente como Absaber, que se deu a essa classificação, a qual chamamos de domínios morfoclimáticos. O que são os domínios morfoclimáticos? Os domínios morfoclimáticos representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, hidrografia, que se interrelacionam e interagem, formando uma unidade paisagística, uma paisagem natural. Então fica a relação, entre o relevo, o clima, a hidrografia, a vegetação, formando assim a paisagem natural, Aí você vai ver que cada domínio morfoclimático ele tem uma paisagem característica, ele tem características diferentes entre um e outro. Então, pessoal, quais são os domínios morfoclimáticos? Aqui, como a gente pode estar vendo, o mapa do Brasil, a gente vê na parte verde em cima, ao norte, o domínio amazônico, em seguida tem o Cerrado, mares de morros, Caatinga, Araucária, pradarias e as faixas de transição. O primeiro domínio que a gente vai entender aqui a fundo é o domínio da Amazônia, o domínio amazônico. Quais são as características do domínio amazônico? A sua maior parte está localizada no norte do país. É o mais extenso dos domínios, então é o domínio que tem a maior extensão territorial dentre os demais domínios, como a gente pode ver no mapa acima, Aquela parte verde do domínio amazônico, você vê que ela é maior do que a parte de todos os outros domínios. Maior bacia hidrográfica do mundo, então a bacia hidrográfica da Amazônia é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, uma grande biodiversidade. Então o número de espécies de animais e vegetais são enormes dentro desse domínio amazônico. O seu clima predominante é o clima equatorial quente e úmido, e as chuvas costumam ocorrer durante o ano todo. Então é um domínio caracterizado por bastante chuva, com chuva durante o ano todo, pessoal? E o seu relevo é marcado por planaltos e planícies, principalmente por planícies. Então o que a gente pode entender do domínio amazônico? É caracterizado pelo baixo relevo, abundância hídrica, chuvas constantes e grande necessidade de preservação. Essas são as características principais do domínio amazônico. Agora, pessoal, vamos entender o domínio do Cerrado. O domínio do Cerrado predomina-se o clima tropical, tendo um grande nível de semelhança com as savanas africanas. Então tem uma certa semelhança esse domínio morfoclimático com as savanas africanas. É uma região marcada por maciços planaltos, terrenos sedimentares bastante desgastados pelos processos erosivos, que formam as chapadas e os chapadões, pessoal? E seu solo é altamente lixiviado, ou seja, tem seus minerais retirados com o fluxo das águas, Então acaba tendo um solo bastante ácido. Diversos fatores contribuíram para a devastação do Cerrado. Quais são esses fatores, Com a mudança da capital para Brasília, a construção de grandes obras de infraestrutura e transporte, além do desmatamento e das queimadas que originaram áreas de agricultura
comercial, né, pessoal? A sua maior parte desse domínio estende-se em sua maior parte pelos planaltos e chapadões do centro-oeste, né? O seu solo também é caracterizado por ter uma cor avermelhada e ser arenoso e argiloso, né, pessoal? E suas árvores, sua vegetação é caracterizada por arbustos e árvores baixas. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a caatinga, o domínio da caatinga. O domínio da caatinga é encontrado no nordeste do Brasil, no nordeste brasileiro, né? O seu clima predominante é o clima semiárido, um clima muito seco, com baixo nível de chuva durante o ano. Seus rios costumam ser temporários exatamente por isso, por não se chover tanto, isso ser um domínio que sofre bastante com a seca. Os rios costumam estar durante o ano em um determinado período, né? Às vezes em um período chuvoso você vai ter aquele rio, passou esse período chuvoso já não existe mais este rio, né? A vegetação desse domínio é formada por plantas xerófilas, né, que são adaptadas a ambiente de clima seco, possuem a capacidade de armazenar água em seu interior. Então as plantas desse domínio elas se adaptam para esse tipo de local, para sobreviverem a esse tipo de local. Elas se adaptam ao meio. Chegamos aqui ao Mares e Morros. O Mares e Morros, localizado ao longo do litoral brasileiro, o domínio de mares e morros recebe esse nome em função de sua estrutura geológica, pessoal, né? Formado por dobramentos cristalinos da era pré-cambriana. Pensa bem, hein? Esse relevo sofreu intensa ação erosiva ao longo dos milhões de anos, o que contribui, né, pessoal, para a formação de morros com vertentes arredondadas, chamadas de morros de meia laranja, né? Por isso esse nome de mares e morros desse domínio. A sua vegetação característica desse domínio é a floresta tropical úmida ou mata atlântica, que possui cerca de 20 mil espécies de plantas, das quais 8 mil são consideradas endêmicas, né, pessoal? Essa foi com certeza a vegetação que mais sofreu os efeitos da devastação ambiental, pessoal, promovida desde o período colonial até os dias de hoje. Então você vê que essa devastação ela já vem há um certo tempo. E os principais fatores responsáveis por essa destruição foram o que? A extração do pau-brasil realizada pelos portugueses, a expansão das atividades agrícolas e o crescimento urbano. Agora, pessoal, vamos falar das pradarias, né, pessoal, que é localizada no sul do país, em especial no estado do Rio Grande do Sul. Essa região exibe um relevo suavemente ondulado, as conhecidas coxilhas, onde se desenvolvem práticas como a pecuária extensiva e a agricultura da soja e do trigo, né, pessoal? E é também conhecido como pampa ou campanha gaúcha. Esse domínio é muito composto, né, por essa vegetação rasteira, formada por herbáceas e gramíneas. Chegando aqui agora, pessoal, nós vamos falar sobre a Mata das Araucárias, o domínio morfoclimático das araucárias, que tem como característica, né, o predomínio da mata de araucárias. Está localizado nas áreas de altitude da região sul do Brasil, pessoal. O seu clima predominante é o clima subtropical, com temperaturas médias entre 14 e 30 graus. E suas estações são bem definidas, com verões muito quentes e invernos que são muito frios, invernos rigorosos, né, pessoal? E por fim, pessoal, para terminar aqui o nosso trabalho, a gente vai falar agora sobre as faixas de transição. O que são as faixas de transição? Como a gente viu no mapa acima, você vai ver que existem essas faixas entre um domínio e o outro, né?
ela está dividindo os domínios morfoclimáticos. E quais são as características dessas faixas de transição? Essas faixas de transição, elas não têm uma única característica. Elas possuem características semelhantes entre um domínio e o outro, né? Você pega as características, de repente, do domínio amazônico e o domínio do cerrado. Vamos dar um exemplo do domínio amazônico e do cerrado. Você vai pegar as características desses dois domínios e dentro dessas faixas de transição você vai encontrar características do domínio amazônico e do domínio do cerrado. Aí não teve como classificar, né, essa parte onde a faixa de transição está passando como domínio do cerrado ou domínio amazônico, porque você vai encontrar características semelhantes desses dois domínios. E isso são as faixas de transição. Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!